Como a gente já disse antes, mas só relembrando aqui, reforçando a ideia, existe uma diferença de preços entre o ativo à vista e o ativo futuro. A precificação do ativo futuro, ela depende da variação ou da precificação do ativo à vista. E aqui, eu coloquei essa fórmula aqui, mas não preocupa não, vocês não vão precisar decorar essa fórmula, entender nada do que está sendo escrito aqui não. É só para vocês entenderem a dinâmica da formação de preços, porque essa sim, essa diferença de preços, a gente vai utilizar, estudar lá na frente quando a gente for colocar alguns componentes de análise. Como funciona a formação de preço do futuro? Ela está nessa equação aqui, ó. Então, o valor do contrato futuro depende do valor do spot, ou seja, do contrato à vista, vezes a taxa de juro do período, tá? Que é calculado por isso aqui. A taxa de juro do período, nesse caso aqui, a gente usa a taxa Selic, certo? Trazida aos dias que faltam para o vencimento do contrato pela base de dias usadas para a Bolsa, que é de 252 dias úteis, que é usada no mercado financeiro brasileiro. Tá? Esse é o sistema de precificação do índice futuro, por exemplo, dos ativos, dos derivativos futuros de forma geral, com algumas questões de variação, algumas diferençazinhas entre os ativos. Essa especificamente do índice futuro. Tá? Então, mais uma vez, o valor do índice futuro que a gente opera é o valor do IBOV, do ativo à vista, o IBOVESPA, vezes a taxa de juro trazida ao tempo restante que falta do contrato. Como assim, Felipe? À medida que esse contrato vai vencendo, o componente é o preço do à vista mais a taxa de juro. À medida que esse tempo vai vencendo, vai caminhando para o final, essa taxa de juro vai sendo consumida. E esse consumo de taxa de juro pelo tempo vai trazendo o preço do futuro se ajustar, vai fazendo o preço do futuro se ajustar com o preço do à vista. Então, lá na frente, a tendência é que o preço do futuro seja igual ao preço do à vista, ao preço spot, tá? Ele começa com uma diferença muito grande quando é o início do contrato, por quê? Porque essa taxa de juros está cheia. Então, quando vocês olham lá, a diferença, por exemplo, do IBOV para o índice futuro, às vezes vocês estão vendo lá, por exemplo, está no início do contrato, você tem uma diferença de 1.200 pontos. Esses 1.200 pontos é justamente essa equação aqui, ó. Tá? É a diferença da taxa de juros trazida ao tempo, que a gente chama de taxa de carrego, certo? Agora, quando isso aqui eu estou no início do contrato, no início. Quando eu estou no final, pode ser que essa diferença esteja de 150 pontos. Por quê? Porque vai consumindo a taxa de juro e à medida que esse tempo vai consumindo a taxa de juro, o preço do à vista vai se aproximando do preço do futuro ou vice-versa. O preço do futuro se assemelha ao preço do à vista, até no último dia eles serem praticamente iguais. Tá? E aí começa um novo contrato, essa margem abre de novo. Agora está mais aumentada porque a Selic aumentou muito. À medida que a Selic varia também, essa diferença de preço também pode variar. Então é assim que a formação de preço de um contrato futuro é definido. No dólar, a gente tem o mesmo processo, com a diferença que a gente inclui uma taxa que chama cupom cambial, que é justamente a taxa de juros dolarizada, a taxa de juros lá do cenário americano, porque uma vez que a gente está operando o dólar futuro, na verdade a gente está operando o câmbio futuro, né? É o dólar pelo real. Então a gente tem que considerar a taxa de juros aqui e a taxa de juros nos Estados Unidos. Essa diferença, esse cupom cambial que forma da taxa de juros dolarizada, a gente também inclui nessa equação para formar a precificação do dólar futuro, do dólar fut que a gente vai operar. Então, ela parte de quem que é o à vista? O spot é o dólar comercial. Tá? Dólar comercial, mais taxa de juros, mais cupom cambial, trazida ao período de vencimento do contrato, esse cálculo dá o dólar futuro que você opera aí. Tá bom? Então é assim que a gente cria a formação de preço do ativo futuro, do derivativo futuro. Lá na frente, essa diferença do dólar comercial, não. Tá? A gente não vai usar muito isso aqui. Mas a diferença entre o IBOV e o índice futuro, a gente vai usar demais como um parâmetro de preço muito eficiente para operar. Certo? Ah, Felipe, mas eu vou precisar ficar fazendo essa conta? Não.
Eu vou te explicar como é que você enxerga essa diferença só de bater o olho na tela para usar ela como referência de preço para suas operações, e ela é absurdamente eficiente e muito pouco utilizada no meio de varejo. Quase ninguém sabe disso, porque isso está muito restrito a cálculos de preço justo, enfim, usado exclusivamente e estritamente por players institucionais. Ainda uma condição exclusiva dos derivativos futuros que a gente não encontra nas ações, porque as ações são ativos à vista, elas não têm ajuste diário. O que é o ajuste diário? É um mecanismo criado pelas bolsas para evitar inadimplência. Como normalmente os derivativos futuros a gente opera com altos níveis de alavancagem, a bolsa criou um mecanismo para encerrar as posições todo dia e abrir novas posições nos dias seguintes e fazer esse ajuste diário das posições, um ajuste financeiro dessas posições, para que durante o mercado fechado não haja uma surpresa muito grande, por exemplo, um balanço de mercado, uma volatilidade de mercado extrema, e no dia seguinte os players acordem, alguns desses players tenham quebrado, por exemplo, e não possam cumprir suas obrigações e pagar as suas posições. Então, para isso, a Bolsa criou esse mecanismo do ajuste diário, tá? Ele acontece no dólar entre as 15h50 e 16 horas e no índice entre as 17 e 17h15. Vocês estão vendo que é antes do mercado fechar, inclusive. Existe um cálculo que a Bolsa faz dessas posições. Agora, por que essas posições são importantes, Felipe? Porque ela cria no mercado um mecanismo de equilíbrio do mercado para equalizar essas ordens para o dia seguinte. Normalmente, quem carrega a ordem derivativa são grandes players. Então, na imensa maioria das vezes, essas posições fechadas e abertas no outro dia, essas posições liquidadas e equalizadas, dadas o ajuste diário, elas são posições de grandes players. Por isso que a gente vai utilizar isso, né, o ajuste diário, como parâmetro de análise super eficiente, um dos mais importantes que a gente usa, que é o ajuste diário, que a gente vai falar dele lá na tela para vocês de maneira operacional, lá para frente no treinamento. Mas agora é importante vocês entenderem o que é o ajuste diário. O que acontece? Nesses horários de pregão, a Bolsa faz uma conta e determina, naquele momento, um preço específico, um preço justo para o ajuste diário, tá? Baseado em volume de negociação, baseado em nível de preço e tudo mais. Depois que o mercado fecha, a Bolsa vai lá e faz um cálculo das posições que estão sendo carregadas para o outro dia, que estão mudando de um dia para o outro, entre o preço de entrada desse player, o preço do ajuste atual que saiu no dia, que é o preço do ajuste diário, vezes o valor por ponto e o número de contratos, que é o tamanho da posição. Isso aqui vai dar a relação da posição pro ajuste. Ou seja, se a minha posição fica além do ajuste para cima ou para baixo, eu posso receber um crédito ou um débito à noite automaticamente. Então vamos supor que o meu ponto de entrada em relação ao ajuste tenha ficado negativo e eu estou comprado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou sofrer um débito na minha conta, automaticamente o dinheiro vai ser sacado da minha conta para cobrir aquele débito. Vamos supor que a minha posição está vencedora em relação ao ajuste, eu estou comprado, por exemplo, ela está vencedora, ela está positiva em relação ao ajuste que foi emitido no dia, o ajuste diário. Eu vou receber um crédito daquilo. Mas olha que coisa interessante. Quando o mercado fecha, é como se as posições fossem fechadas e reabertas no outro dia. Reabriu. Só que quando elas reabrem no outro dia, quando a Bolsa reabre essas posições todas no outro dia, todas as posições estão exatamente em cima do ajuste. Então essa liquidação bancária, esse ponto que a Bolsa cria para equalizar as posições, tá? A gente diz que é um parâmetro muito importante, por quê? Porque todos os grandes players, todo mundo que está carregando as operações para outro dia, que 95% das vezes são grandes players, todos eles estão montados em cima do ajuste. Uns comprados, outros vendidos, então o ajuste diário, o nível de preço do ajuste diário, se torna um valor de referência, um ponto de referência super importante para as nossas operações. Por quê? Porque a grande maioria dos institucionais estão montados em cima do ajuste. Eles estão com as suas posições determinadas naquele nível de preço para o dia inteiro que vai rolar de negociações aí. Então é por isso que a gente usa esse ajuste diário como um parâmetro muito importante de análise. Lá na frente, como eu falei para vocês, dentro do treinamento, vocês vão ter a noção de como colocar isso em tela e como utilizar isso de maneira operacional.
Mas esse é um dos pontos, uma das referências de interesse de negociação, uma das regiões de interesse de negociação mais importantes que a gente tem. Um dos pontos de referência no mercado mais importantes que a gente tem.